Bom, nós falaremos agora sobre a segunda parte do tópico sobre recursividade. Agora nós estamos interessados em escrever problemas recursivos, soluções recursivas a partir do zero. Então, anteriormente nós vimos como que nós podemos transformar uma definição ou um algoritmo recursivo num programa em C. Então, o fatorial vocês já devem ter visto uma solução recursiva para o fatorial. O Fibonacci, na própria descrição dele, ele mostra uma chamada recursiva. E a busca binária também ela tem uma descrição recursiva para resolver o problema. A própria descrição do algoritmo é recursivo. Então, o que nós buscamos anteriormente é, dado um algoritmo recursivo ou uma definição recursiva, como que eu escrevo isso em C? Agora, nós vamos para outra etapa que é, eu quero desenvolver uma solução recursiva em C do zero para um problema que eu não conheço o algoritmo recursivo para resolver ele. Então, essa é uma tarefa muito mais difícil, porque nós precisamos não só codificar a recursão, nós precisamos definir, fazer as definições, os algoritmos originais para resolver o problema. Então, de maneira geral, quando você tem um problema para resolver, não tem por que você procurar uma solução recursiva. A maioria dos problemas eles podem ser solucionados de maneira simples usando métodos não recursivos. A elaboração de soluções recursivas é composta de 2 passos. No primeiro passo, você tem que identificar o caso trivial, o caso base para qual uma solução é imediatamente obtida. Então, no primeiro passo, você tem que pensar em uma instância, a menor instância possível do seu problema. Uma instância bem pequena do seu problema, que você vai simplesmente, para dada aquela instância, você dá uma resposta diretamente. No caso base, você não pode de maneira alguma fazer uma chamada recursiva novamente. Você dá para esse caso, você dá essa solução. O segundo passo é você encontrar um método para solucionar um caso complexo em termos de um caso mais simples. É como você tentar resolver um caso de tamanho n, você só pode usar casos para resolver ele, você precisa modelar ele em casos que sejam menores do que n. Então isso vai garantir que cada vez que você fizer uma chamada recursiva, o seu problema vai ficando menor e vai se aproximando até que eventualmente ele vai chegar no seu caso base. Então voltando, para você resolver um problema recursivo, você envolve 2 passos. O primeiro passo é o caso trivial e o segundo passo é caso complexo em termos de casos mais simples. Exemplo, fatorial. Qual que é o caso base? Qual que é a menor instância do meu problema do fatorial? Seria o caso do fatorial de zero. Então, qual que é o fatorial de zero? É uma resposta direta, é uma solução direta. O fatorial de zero é 1. E aí, como que eu modelo um caso complexo em termos de casos mais simples? Eu posso modelar aqui o fatorial de n, ele é dado por n vezes n-1 fatorial. Então, veja que eu modelei o meu caso complexo, que é n, em termos de casos mais simples, que daí eu usei o n-1. Então, é um problema menor, então é um caso mais simples. Então, esses são os ingredientes fundamentais de uma rotina recursiva. É você definir um caso complexo em termos de casos mais simples e você ter um caso trivial, um caso base, diretamente solucionável. Existem alguns casos que você vai precisar de mais de um caso base. Isso a gente vai ver já no próximo slide com Fibonacci. Então você precisa, dependendo do seu problema, pode ser que você precise de 1, 2 ou 3 casos bases. Então depois de você ter feito isso, você consegue desenvolver uma solução recursiva para o seu problema. Então, função de Fibonacci. Qual que é o caso base?
Na verdade, são dois casos bases. Casos triviais, casos bases, que é você, fib de 0 ser o 0 e o fib de 1 ser 1. Você precisa definir dois casos bases porque a forma como o fib_n é definido é como a soma dos dois anteriores. Então, por isso que são necessários dois casos triviais. O segundo passo é o caso complexo. É como você consegue definir um caso complexo em termos de casos mais simples. Então, eu consigo modelar que o meu fib_n é a soma de fib_n menos 1 mais fib_n menos 2. Ou seja, eu consegui definir o meu caso complexo em termos de casos mais simples, que é o fib de tamanho n menos 1 e fib de tamanho n menos 2. Então, nós satisfazemos os dois passos. Então, caso base e o caso complexo modelado em termos de casos mais simples. E aí nós conseguimos daí desenvolver o nosso algoritmo de solução recursiva. Aí o caso é exercício. Escreva uma função recursiva para adicionar os primeiros n termos da série abaixo. Então veja que aqui você não tem nenhuma descrição recursiva e nem uma definição recursiva, algoritmo recursivo, nem nada. A gente vai trabalhar com uma solução recursiva do zero. Essa série é uma série infinita e ele vai somando. Então, é 1 mais meio, menos 1/3, mais 1/4, menos 1/5, aí mais 1/6, menos 1/7, mais 1/8, e assim sucessivamente. Eu quero, dado um n, você me soma os n primeiros termos dessa série. Então, se eu entrar com n igual a 3, eu quero que seja feito 1 mais meio menos 1/3, que são os 3 primeiros termos dessa série. Como que eu modelo essa solução recursiva? Então, primeiro passo, eu tenho que pensar no caso base. Caso base, você pensa na menor instância do seu problema. A menor instância do meu problema é se for entrado com n igual a 1. Com n igual a 1, qual é a resposta disso? É 1. Então, se o n for igual a 1, a resposta da soma da minha sequência vai ser 1. Então, pronto, eu fiz um caso base. Depois, você vai ver se você precisa de mais casos bases ou não, mas um aparentemente é suficiente para esse problema. O segundo passo é você, dado um caso complexo, você conseguir modelar ele em termos de casos mais simples. Então, suponha que eu peço para você, fala assim, um n genérico, fala assim, a soma dos n primeiros termos. Bom, o meu enésimo termo, a soma do meu enésimo termo, dos meus enésimos termos, eu posso modelar da seguinte maneira. É 1 sobre n mais f de n menos 1, se o n for par, ou é menos 1 sobre n mais f de n menos 1, se o n é ímpar. Porque veja que aqui você tem 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5. Então, o enésimo termo ele vai ser 1 sobre n. Você sabe se é positivo ou negativo? Se o n é par, vai ser mais 1 sobre n. Se o n é ímpar, vai ser menos 1 sobre n. Então, veja que nós conseguimos modelar um caso complexo em termos de casos mais simples. Então, eu estou dizendo que f de n é igual a 1 sobre n mais f de n menos 1. Ou, se o n é par, ou f de n é menos 1 sobre n mais f de n menos 1, se o n é ímpar. Então, dado isso, aí eu até escrevi a definição recursiva acima, só para ficar mais claro o que nós fizemos. Então, nós definimos um caso base. Para o caso de o n ser igual a 1, eu simplesmente retorno 1. E eu resolvi, a minha chamada recursiva é um caso mais simples do meu caso complexo. Então, f de n é f de n menos 1 mais 1 sobre n se o n é par, ou f de n menos 1 menos 1 sobre n se o n é ímpar. E aí, para implementar isso, é tranquilo. A gente viu que cada item vira um if,
começando sempre pelos casos bases. Então, if n igual a 1, eu retorno 1. Caso contrário, se é par, eu retorno 1.0 sobre n mais série de n menos 1. Caso contrário, menos 1.0 sobre n mais série de n menos 1. Só para finalizar, a questão da eficiência da recursividade. Em geral, uma versão não recursiva de um programa executará com mais eficiência em termos tanto de espaço e tempo do que uma versão recursiva. Isso acontece porque nós já vimos na última aula que você tem aquele trabalho extra de empilhar os dados, parâmetros e variáveis locais, desempilhar, mudar sua execução. Então, tudo isso tem um overhead, tem um gasto embutido aí. Contudo, existem situações em que uma solução recursiva é um método mais natural e lógico para solucionar um problema. Torres de Hanoi, você consegue pensar numa solução recursiva. Você não consegue pensar diretamente numa solução não recursiva. A série de Ackermann também. Então, dessa forma, você tem um conflito entre a eficiência de máquina e do programador. Sempre que você tiver uma solução não recursiva conhecida por um problema, opte sempre por ela. Se você não tem uma solução fácil, não recursiva, a única solução que você consegue pensar para resolver o problema for recursiva, então use a recursão. As duas referências utilizadas para aula sobre recursividade é o livro do Tenenbaum e o livro do Feofiloff.